E nós temos uma série de perguntas aqui, comentários muito interessantes no nosso chat, então, é claro que os panelistas que quiserem já dar uma olhada, já fazerem algum comentário, responder diretamente no chat, fiquem à vontade, mas nós vamos trazer essas perguntas para cá. Mas antes da gente começar com as perguntas, eu gostaria de trazer aqui uma provocação, né? Nem chega a ser uma provocação, na realidade, né? Eu acho que eu fiquei muito interessado no que a Catarina trouxe sobre o guia de implementação do Live Life, né? Então, um pacote, a gente sabe que a OMS, a OPAS, tem pacotes muito importantes, né, e já testados e que auxiliam os países a tomar as melhores decisões, a organizar, né, o seu sistema de saúde, de certa forma, né, para dar aquelas respostas, aquela atenção, muitas vezes de prevenção até de forma muito importante, né? E a gente sabe também que essa semana o Fórum participou, inclusive, com espaço de fala, durante o lançamento do Plano de Enfrentamento das DCNTs no Brasil, 2021-2030, né? Então, aí a minha pergunta, né, para a Catarina, e depois vou pedir também um comentário do Dr. Rafael, de como esses programas, né, como o Live Life, por exemplo, ele está associado já, ou está contemplado, ou virá para auxiliar aí esse plano de enfrentamento das DCNTs, né, como o que o Dr. Rafael apresentou para a gente, dialoga com esse plano de enfrentamento às DCNTs, né, que claro, né, que ele em grande parte é um plano que auxilia o país a se organizar para também atingir ali o ODS 1.4, né, de redução de pelo menos 1/3 nas mortes precoces e melhoria da saúde mental e bem-estar. Eu vou começar então, Mark, para a sua provocação, né? Você traz um ponto fundamental, né? A questão da integração da saúde mental e das condições neurológicas para o uso de substâncias e, né, suicídio, como sendo agora uma nova condição que foi integrada à Agenda 4x4, agora a Agenda 5x5 da Agenda das DCNTs. Então, acho que a gente precisa ainda avançar, né, em termos de implementação, né? A gente tem um plano de DCNTs, né? O Ministério da Saúde tem trabalhado no desenvolvimento desse plano, tem fortalecido a saúde mental, né, como agora uma condição que é necessário de se atacar, digamos assim, de se enfrentar, e de fortalecer a rede de atenção psicossocial, né? O SUS, né, ter uma atenção primária fortalecida. Então, eu acho que o caminho é um pouco por aí. Esses materiais da OMS, né, esse específico é sobre prevenção ao suicídio, sobre como construir uma estratégia nacional, né, para se implementar, de fato, essa estratégia na rede de saúde, não só na rede de saúde, desde uma perspectiva intersetorial. Eu acho que a gente ainda tem um campo vasto que precisa se avançar em relação à integração da saúde mental na agenda das DCNTs, mas de uma forma operacional, né, de fato, na prática, e de uma forma intersetorial. Então, o Live Life, por exemplo, ele traz um pouco, né, esse passo a passo de como implementar uma estratégia desde uma perspectiva da colaboração intersetorial, né, claro, com grande protagonismo do setor saúde, mas envolvendo aí outros setores, escolas, educação, enfim, segurança pública, justiça, direitos, enfim, envolvendo assistência social, outros setores também, para essa implementação ocorrer. Uhum. Ok. Muito obrigado pelo seu comentário, Dr. Rafael. Eu estou vendo aqui as questões aqui colocadas no bate-papo. A última aqui me chama muita atenção, a dificuldade dos pacientes nos prontos-socorros, e eu não li a reportagem do UOL, mas como os pacientes muitas vezes não recebem o cuidado adequado. Infelizmente, por exemplo, na minha cidade de São Paulo, nós temos poucas portas que têm a especialidade. Eu particularmente acho que todas as UPAs, os emergencistas, assim como a gente aprende um leque de questões clínicas que vão de pulmonares, cardiovasculares, acho que também faz parte do ensino para todos os profissionais, né? Não só para os médicos. Muitas vezes
a triagem é feita pela enfermagem, aprender a lidar com as queixas de origem psiquiátrica, desde as crises de ansiedade até as questões de agitação, mania, depressão, risco de suicídio. Dito isso, eu também acho que nós temos que ter esses espaços específicos para atendimento de crise em saúde mental. Por isso que nós estamos discutindo com os estados e com os municípios a expansão do escopo do CAPS 4, né, para ele deixar de ser um equipamento só para álcool e drogas e ser um equipamento que faça toda a linha de cuidado da urgência e emergência, né, desde da entrada do caso agudo até depois o acompanhamento dessa pessoa, a estabilização em regime mais intensivo, ambulatorial, até o seu devido encaminhamento, se for o caso, para atenção primária. Uhum. Ótimo. A gente está com uma série de comentários e perguntas aqui que são bastante importantes, né? Eu acho que essa pergunta mesmo, acho que dialoga com o que a doutora Maria Dilma apresentou, né? Que o currículo mudou, mas mudou há pouco tempo, né? Então, talvez os próximos profissionais sejam melhor formados, né? Estejam mais bem preparados para lidar com essas situações, talvez nos diferentes níveis de atenção. Doutora Maria Dilma, gostaria de fazer algum comentário a esse respeito, não? Sim, eu acho que é importante, porque assim, isso só mostra para a gente a questão do próprio preconceito mesmo, né? Então, a descrição que foi feita aqui pela pessoa coloca de um paciente não ter sido tratado adequadamente após uma tentativa de suicídio, inclusive ter sido motivo de comentários inadequados. Infelizmente, né, ainda existe isso nos serviços de urgência. Eu concordo com o Rafael quando ele fala que nós precisamos ter serviços de urgência especializado, exatamente porque a gente teria uma equipe treinada para o atendimento adequado, mas eu acho que nós precisamos continuar discutindo essa questão junto aos profissionais de saúde das áreas, porque muitos desses pacientes são atendidos no pronto-socorro geral, são atendidos na UPA, né? E, infelizmente, nós temos profissionais, não só médico, mas toda a equipe de profissional que trabalha no hospital, que tem muita dificuldade de lidar com uma pessoa que tem um transtorno mental ou uma pessoa que faz uma tentativa de suicídio. É lamentável essa descrição, né? Eu acho que o Ministério da Saúde tem feito, na época que eu estava lá, e eu tenho visto comentários importantes, no sentido de que tem sido feito o trabalho de capacitação para profissionais da atenção primária, das áreas, exatamente para abordar essa questão de uma forma mais qualificada, para que a gente possa, de fato, encaminhar esse paciente, principalmente porque o que acontece? Nós sabemos que, após uma tentativa de suicídio, ele recebe alta, mas o risco dele fazer uma próxima tentativa é elevado. Então, se nós não fizermos um atendimento adequado, não encaminharmos para um profissional especializado para ele ser avaliado e diagnosticado corretamente e tratado, nós estamos, de uma certa forma, aumentando o risco dessa pessoa de cometer o suicídio, né? Os dados mostram, as estatísticas mostram que o risco é maior exatamente na pós-tentativa. Então, essa família precisa ser esclarecida, esse paciente precisa ser acompanhado. Então, a gente vê, infelizmente, nas questões dos muitos atendimentos numa UPA, com outros pacientes também de urgência, uma pressa de liberar, considerando que alguns pacientes têm um risco iminente de morte, então, aquele que é mais leve acaba sendo, de alguma forma, infelizmente, negligenciado, e, com isso, nós contribuímos para o aumento de suicídio, porque, com certeza, alguém que é tratado dessa forma, se a gente já sabe que os trabalhos já mostram que é fato de que o risco é aumentado, e se você ainda estimula, porque no momento em que eu desqualifico a tentativa, né, desde que eu comecei a estudar medicina, eu aprendi, e a prática me fez ver isso, que nunca, em circunstância nenhuma, você pode não valorizar uma ideação suicida. Em nenhum momento, né? Porque as pessoas têm uma ideia assim, brigou com o namorado, o jovem adolescente brigou com o namorado, é bobagem, tomou um pouquinho comprimido, né? Então, isso não é risco, não dá para a gente fazer, profissional de saúde não pode fazer essa leitura.
E nós temos que orientar a população a também não fazer esse tipo de leitura, porque toda e qualquer ideação suicida tem que ser valorizada, ela tem que ser investigada. Por trás disso, é possível que tenha uma doença. Então, eu acho que, infelizmente, isso acontece, mas é lamentável. Muito obrigado. Uma aula, doutora Maria Dilma, né? Acho que para todos nós que estamos assistindo aqui, e como é importante, né? E essa falta de valorização, como pode levar, né, a resultados dramáticos, né? Bom, eu vou seguir aqui com algumas perguntas e alguns comentários também. Então, a Neila Campos colocou alguns comentários no nosso Q&A. Então, ela diz que, sim, de fato, a Abrata recebe a queixa de onde buscar atendimento psiquiátrico pela rede pública de todas as regiões do país, assim como o pronto-socorro psiquiátrico. Então, né, relatando aí a falta de serviços, né, que, felizmente, o doutor Rafael nos apontou que está aumentando, está melhorando. Quando falamos em jovens com sintomas psiquiátricos, o quadro é ainda mais grave. Isso, né, a doutora Maria Dilma também disse que é muito preocupante. Rafael, vale destacar o treinamento que será dado para as equipes do SAMU para melhor atender os pacientes psiquiátricos. Grande avanço, sem dúvida. Rafael, quer fazer algum comentário rápido a esse respeito? Sim, de fato, bem lembrado, através da CEGETS, na Secretaria de Gestão do Trabalho, do Ministério da Saúde, nós estamos fazendo um treinamento teórico, prático, para todas as equipes do SAMU, para saberem como fazer o resgate. Isso já é previsto que o SAMU faça esse atendimento pré-hospitalar das pessoas em crise, porém, poucas prefeituras, né, poucos municípios têm essa expertise. O Distrito Federal é um local onde há uma equipe especializada, e essa equipe é que vai fazer o treinamento das equipes nacionais. Então, acho um avanço importante. Nesse contexto de inadequação da abordagem, isso não foi citado na reportagem, mas provavelmente passa também pelo atendimento pré-hospitalar. Então, é extremamente importante que a gente capacite e mantenha isso como uma meta permanente, manter as equipes habilitadas para fazer o atendimento das crises em saúde mental. Muito obrigado. Elizabeth, eu sei que você acompanhou diversos trabalhos aí que levantaram sobre a jornada da pessoa, né, com alterações de saúde mental. Então, eu não sei se você poderia fazer aí alguns comentários e também tanto a respeito dessa jornada, mas se essa jornada apresenta diferenças claras entre o sistema público e o sistema suplementar, ou se é semelhante. Na verdade, assim... E também o que é fundamental, né? Acho que essa visão, né, do que foi levantado e o que eventualmente falta e seria fundamental que fosse melhorado, né, também seria uma boa. Existem situações muito díspares, obviamente, entre o sistema público e o privado, mas também existem coisas extremamente semelhantes, né? Talvez a dificuldade, o estigma do acesso a esses profissionais, ele, em algum momento, ele acaba sendo parecido entre o sistema público e o privado. Uma coisa que o sistema público, ele apresenta e que, em geral, o sistema privado tem mais dificuldade, sim, é essa estrutura de atendimento, que a gente pode até falar, puxa, poderia ter mais, poderia ter uma distribuição maior, mas ele existe e ele está muito bem estruturado. Por outro lado, o sistema privado ele é muito fragmentado, né? São diferentes operadoras, diferentes realidades, e isso dificulta muito o acesso das pessoas que tenham quaisquer condições mentais à entrada desse sistema. Não são todas as operadoras que têm algum tipo de olhar relacionado à saúde mental, e, infelizmente, em algumas situações, aparentemente existe, mas existem muitas dificuldades, muitos furos em termos de funcionamento. E o cuidado em relação à internação da pessoa que, porventura, tente suicídio, não existe um cuidado especializado. Então, isso também dificulta muito, e lógico, com todos esses problemas relacionados
a dificuldade do próprio profissional em ter tido uma formação adequada para acolher essa pessoa que esteja num quadro psiquiátrico qualquer ou tenha tentado suicídio, ele é inexistente. Então, nesse sentido, o sistema privado ele tem muito mais a se integrar e a melhorar do que o sistema público. Apesar das que a gente fala, né, das deficiências, apesar dos leitos que precisariam ser mais, precisaria ter mais hospitais dedicados à população com necessidade de internação psiquiátrica, isso basicamente não existe quando a gente fala em saúde privada. E o que acaba acontecendo é que a gente acaba sendo até procurado, eu posso citar um exemplo por empresas que nos pedem ajuda para ajudar a desenhar fluxos de acolhimento de pessoas que possam ter algum quadro psiquiátrico ou suspeita de, por conta de absenteísmo, por conta de presenteísmo, né, que é muito prejudicial às pessoas e as empresas também, obviamente. Então eles nos solicitam até ajuda para isso, para como eu posso ajudar, por exemplo, o profissional de saúde ocupacional a ajudar a identificar essas pessoas, encaminhar para tratamento, como eu posso fazer esse fluxo de tratamento, como eu posso ajudar a ter a informação necessária para essa comunidade, para diminuir o estigma e essa pessoa não só ter acesso a tratamento, mas adesão terapêutica e depois o acompanhamento de longo prazo, por ser uma doença crônica. Quer dizer, às vezes a gente tem a ideia de que o sistema privado sempre, beleza, eu tenho o acesso, então sempre a coisa vai muito melhor, mas quando a gente fala de saúde mental, a gente realmente, infelizmente, tem muito mais coisas a fazer até no sistema privado, que inexistem, do que no sistema público, que estão aí, existem, funcionam, precisam só continuar esse processo, na verdade, porque a estrutura toda tá aí, né? Então, acho que é isso que a gente consegue observar de diferenças. Olha, que surpresa, acho, para muitos, né, que nos acompanham, que talvez não tivessem essa perspectiva, né, de organização, muitas vezes, do sistema privado, que é deficiente para essa área específica, né, muitas vezes. Eu vejo que o Dr. Rafael quer fazer um comentário. Isso, vou pegar um gancho na fala da Elizabeth. Veja, no sistema público nós temos ainda poucos, mas nós temos diversas enfermarias, unidades especializadas em hospital geral. No sistema privado, pelo menos em São Paulo, eu desconheço algum hospital de grande porte que tenha uma unidade. Inclusive, é uma dificuldade. Agora eu estou no consultório, eu atendo e, eventualmente, quando você se depara com um paciente em crise na sua frente aqui, é um desespero. Você tem as portas do SUS, mas você não tem uma porta, mesmo que a pessoa tenha um bom plano ou tenha recursos, você não tem uma porta disponível e provavelmente não tem uma porta disponível com o mesmo nível de qualidade que você tem para a clínica médica, para a cardiologia. As internações, elas aqui em São Paulo, não sei, em outras unidades, em outras cidades, acabam sendo disponíveis distantes do centro. Então, também é uma dificuldade de você acompanhar o seu paciente. Você acaba delegando isso para a equipe do hospital, por exemplo, Tabuão, Itapecerica da Serra, onde ficam alguns hospitais aqui na região metropolitana. É diferente, por exemplo, de um colega neurologista, de um colega cardiologista que acaba conseguindo evoluir, visitar o seu paciente. O paciente, obviamente, ele confia em você, ele prefere que você faça as visitas, que você mantenha o tratamento dele, ainda mais no momento de fragilidade, de crise. Então, isso falta ao sistema suplementar, saúde suplementar. As unidades em hospital geral seriam muito bem-vindas, mas a maior parte das questões a gente resolveria com poucos dias de internação, mas eu entendo, há um fator, aí a gente pode extrapolar isso, mas há um fator econômico, né? A saúde mental não tem procedimento, tem ECT, mas não é para todo mundo, enfim, não gera, o ticket médio da saúde mental não é atrativo para que os hospitais gerais mantenham uma unidade específica.
Mas em termos de saúde coletiva, e é saúde pública, né? A saúde suplementar, ela faz parte aí do conjunto, nossa, teria um impacto imenso, fantástico. Ótimo. Eu gostaria, então, de aqui fazer um comentário rápido que foi endereçado a Priscila, né, dizendo parabéns às ações que estão sendo implantadas pela Sul América. Gostaria só de chamar a atenção para que o aumento do número de suicídio após a alta de internação psiquiátrica se dê nos 12 primeiros dias após a alta, e como psiquiatra entra em contato em 30 dias após a alta, gostaria de propor que esse contato seja feito logo após a alta. Então, aí uma recomendação para a Sul América no seu protocolo, né, daquele programa tão bem descrito que a Priscila já compartilhou conosco. Né? Priscila, você gostaria de fazer algum comentário também sobre tudo que a gente discutiu até então? Acho que a Sul América, né, você já compartilhou conosco que a Sul América tem programas bastante consistentes, né, bastante robustos, né, para os cuidados das pessoas com alterações de saúde mental. Né? Sim, a gente tem, eu concordo com a doutora Elizabeth, eu acho que a gente tem grandes desafios para a gente efetivamente conseguir, no final, fazer todo o acompanhamento e trazer a diferença mesmo no cuidado. A gente tem, eu agradeço a sugestão, eu vou levar para dentro de casa para a gente avaliar. Hoje, o papel do psiquiatra, a gente faz uma ligação no primeiro dia após alta, depois de 30 em 30 dias, então faz sentido, talvez a gente tenha que rever, e aí, muito, muito boa a oportunidade. O Dr. Rafael citou uma questão, né, de não cobertura, existe uma adequação ao rol de procedimentos, né, então existem algumas questões que estão dentro do rol e outras não, então nós ainda temos essa questão, existe um outro setor aí que tem esse direcionamento, mas enfim, não consigo contribuir. Enfim, eu acho que é esse contexto mesmo que a gente está muito contribuindo, a gente tem um desafio, como o doutor Rafael também, um desafio com os hospitais psiquiátricos, né, a gente tem, sim, os casos que nós temos, como ele colocou, está no consultório, vai para o hospital geral e tem toda essa complexidade que a doutora Maria Dilma colocou muito bem, de conhecimento, de habilidade, né, e todas as questões que a gente está vendo nos comentários. Esse é um trabalho que nós estamos aí iniciando a conversa, tentando alinhar, mas realmente é um ecossistema inteiro, né, e que a gente realmente vai tentar fazer a diferença onde a gente consegue, né, mas é um trabalho aí, como vocês bem colocaram, infelizmente, não é a curto prazo, né, talvez a médio a longo prazo, mas eu acho que a gente, são ações como essas que a gente faz o movimento, que a gente vê a importância. A saúde emocional, ela não estava, né, ela não era considerada, né, a gente viu que entrou no DS, aí na questão da ONU, a gente sempre olhou muito para a saúde física, né, então a gente tem ótimos cardiologistas, e aí muito bem colocado pelo Dr. Rafael, e realmente a saúde emocional, ela nos chamou e falou, não, eu preciso ser considerada, né, então a gente hoje precisa se considerar e esse vai ser o caminho, não tem volta, acredito, penso que a gente não tem volta, a gente é um pilar que nós não temos saúde física, se a gente não tiver saúde emocional, enfim, então não vai ter volta, a gente vai precisar fazer esse caminho, bastante desafio, mas a gente chega lá. Ótimo, muito obrigado, Priscila. Eu gostaria de chamar, então, a senhora Marta, acho que para uma das perguntas, na minha opinião, mais importantes que a gente, né, se propôs a responder aqui durante esse debate, e a gente está caminhando um pouco pela tangente dessa pergunta, que é a pergunta, e agora? Né? Então, a gente viu que a pandemia colaborou, na realidade, para os indicadores piorarem. Né? A gente estava tentando melhorar, já não estava fácil, né? E as pesquisas mostram que, durante a pandemia,
a situação de saúde mental, né, ainda ficou mais grave, né? Então, na sua perspectiva, né, da Brata, o que a gente precisaria fazer agora, né? O que seria prioritário, mais urgente, mais imediato, né? Porque, na realidade, não dá para a gente, né? A gente ouviu a doutora Maria Dilma dizendo que a longo prazo, né, que a gente observa essa melhoria de saúde mental, só que a gente, mesmo para observar a longo prazo, a gente tem que, eu entendo, que agir de imediato, né? E agora, sendo uma emergência, então, imagino que a Abrata consiga identificar algumas prioridades. Olha, não é fácil a sua pergunta, né? Quer dizer, não é fácil a resposta para essa pergunta, né? O que a gente realmente sente, né, que está chegando muito mais próximo da gente, e pesquisas até bem recentes estão mostrando isso mesmo, né? É o quanto a população jovem está sendo afetada, né? E nesse sentido, a Brata ela já foi procurada de perto, né? Até por escolas, universidades, né, trazendo questões da questão, às vezes, das automutilações, dos comportamentos e tentativas de suicídio, às vezes até que efetivamente se concretizaram nos seus jovens, e com isso nós estamos fazendo uma série de trabalhos amparados, como eu disse, nos membros do nosso conselho científico, né, de capacitação até, né, de profissionais das escolas, né, para interpretarem alguns comportamentos, alguns sinais, né, que os próprios alunos, adolescentes estão tendo e que às vezes passavam desapercebido, né. Mas eu vejo que a pandemia trouxe, sim, algo que já devia estar acontecendo, e sabemos que já acontecia, só que agora um grande holofote foi jogado em cima da questão da saúde mental, né? E é muito difícil você encontrar alguém que ou ela própria não teve, ou não conheça nos seus contatos próximos, que sofreu um quadro de ansiedade mais severo, ou uma depressão mesmo, né? Então, isso é um dado de realidade. Então, eu vejo assim, de curtíssimo prazo, como seria ótimo, né, que quando alguém procura a Brata, por todos os nossos canais, poxa, eu estou precisando de um auxílio imediato, estou sentindo que eu preciso de um atendimento da rede psiquiátrica, para onde eu vou? Seria tão bom que a gente pudesse ter esses caminhos, esses canais, que a gente pudesse ser intermediário de boas notícias, ou seja, sim, você pode buscar atendimento, né? São pouquíssimos locais que a gente possa dizer, olha, procure que você vai conseguir alguma coisa. Então, o quanto é importante isso, né? Abrir caminhos. Então, eu vejo assim, acredito que as coisas estejam acontecendo, que todos vocês que estão aqui hoje participando se dediquem, se empenhem, que as coisas estejam melhorando, mas muito mais ainda precisa ser feito, na verdade, né? A necessidade é muito intensa, mas o quanto é importante estarmos aqui agora falando sobre isso, né? O quanto mais a gente, que é o nosso trabalho na Brata sempre, levar o esclarecimento. Numa época de tantas fake news, como é importante se falar nos fatos concretos, nos caminhos que a gente possa realmente caminhar. Então, eu vejo que quais serão os caminhos que vocês que têm esse poder dentro do trabalho de vocês, poder ter essa criação, né? Para onde escoar essas pessoas que precisam tanto de atendimento? Para onde a gente pode direcioná-las, né? Porque, de uma certa forma, quando a coisa fica agudizada, que precisa ter o atendimento, aonde procurar esse socorro e onde encontrar, né? E é triste ver o Dr. Rafael mostrando os dados, né? O quanto houve uma retração nesses atendimentos na área de internações psiquiátricas e tudo mais, né? Então, eu acho que falar é muito importante, né? Jogar luz nesses fatos é muito importante, mas, acima de tudo, não sei dizer de onde, talvez vocês até possam me dizer, de onde vai surgir essa luz, esse caminho, esse empenho tão necessário para que as coisas caminhem, e caminhem de uma forma construtiva para que a gente possa dizer, ok, necessidades existem, as demandas estão aqui, mas a gente está tendo um escoamento, a gente consegue ter uma saída, né? Ótimo, é isso que nós vamos descobrir agora, Marta. Como que a gente vai resolver esse problema aqui fazendo uma força-tarefa entre os participantes do nosso painel, né? Então, para quem já participou dos nossos webinars ou já assistiu,
sabe que o nosso minuto de comentário final, ele é muito importante, porque ele não é apenas um comentário desconectado, né, do que a gente está propondo, mas muito pelo contrário, ele é verdadeiramente um comentário associado a uma parceria, o que nós vamos fazer como diferentes instituições e diferentes setores para mudar esse cenário, para melhorar esses indicadores, né? Então, a gente está vendo aí uma explosão de casos de depressão, de ansiedade, aumento de suicídio no país, e a gente tem aqui representantes, né, em altíssimos postos na Organização Pan-Americana da Saúde, do Ministério da Saúde, na Associação Médica, Associação de Paciente, iniciativa privada, indústria farmacêutica, de operadora de saúde. Então, né, estamos aqui com a cúpula, e vai ser ótimo agora eu vou pedir para cada um poder fazer o seu comentário de encerramento, né, visto que já chegamos ao limite do nosso tempo, e peço desculpas para aqueles que a gente não conseguiu responder diretamente a pergunta, mas eu acredito que a maioria dos comentários e perguntas que eu vi aqui no chat e Q&A foram, de certa forma, comentadas pelos nossos panelistas, e vou pedir, então, né, para que cada um aqui, né, vou chamar cada um para fazer o comentário final de 1 minuto, para que cada um diga como pretende, como instituição, agora se engajar nesse movimento para melhorar a situação, né, esse cenário de alta prevalência de depressão, ansiedade e muitos casos de suicídio no país. Vou começar, então, convidando pela ordem que está aparecendo na minha tela, a senhora Priscila Costa Curta, por gentileza. Sim, bom, a nossa proposta é que a gente consiga, de fato, fazer a diferença para aqueles que utilizam o nosso plano, né? A gente tem como expectativa tentar apoiar com a tecnologia, mas a gente sabe que a gente precisa mexer em alguns setores, né, como bem colocado, a questão dos hospitais, e para a gente poder ter essa parceria, e no momento de urgência hoje que a gente faz esse atendimento, a gente realmente ter um hospital mais próximo para a gente fazer esse acolhimento, né. A gente tem muita carro-chefe, né, na questão da saúde emocional, e a gente pensou em algumas outras questões, com startups, que a gente está pensando como motivar as pessoas para que elas se olhem, façam a prevenção, né? Porque muitas vezes a gente está com um boom de casos com saúde emocional, e a gente precisa fazer o tratamento, e a gente precisa fazer com que as pessoas se recuperem, né? Olhem para a saúde emocional como a gente olha para a física. Então, se eu vou me alimentar e eu preciso comer com pouco sal, enfim, eu preciso cuidar da minha saúde emocional. Então, a gente também, além da gente tratar, a gente precisa muito ir para a questão da prevenção. Como que a gente estimula que as pessoas se conheçam, pensem em um hobby, tem algumas estratégias para ter saúde emocional, né? Então, a gente vai também olhar para essa linha da prevenção. Que ótimo, Priscila. Nos alegra muito, e acho que todos esses avanços sirvam de modelo para outras operadoras e possam ser compartilhados com outros setores, com o setor público que tiver de boas práticas, né, da Sul-América, que nos ajude a avançar aí no tema. E antes de chamar o próximo panelista, eu vou só pedir desculpas por ter dito que a cúpula está aqui, porque não está só aqui, né? Certamente a cúpula está nos assistindo, grande parte dela aí participando. Eu já vi grandes nomes de especialistas aqui nos assistindo durante essa tarde, né? Então, certamente é muito mais ampla a cúpula desse tema. Eu vou convidar agora para as palavras de encerramento a doutora Elizabeth Bilevicius. Bom, da parte aqui da indústria, né, farmacêutica, da Viatris, um dos nossos pilares, inclusive, né, é parceria. Então, nós já temos algumas parcerias, principalmente dentro do próprio setor privado, e estimulamos e queremos mais parcerias, nós queremos ser junto com os outros, não queremos jamais, e não temos essa pretensão de sermos os únicos, mas queremos ser parte
dessa solução. E em várias frentes, nós podemos auxiliar desde capitalizar treinamento, o link com outras empresas, startups, ajudar justamente nesses screenings, ajudar em processos de prevenção. Nós temos parcerias, inclusive, com empresas que são focadas em bem-estar, como eu posso falar, não tem problema nenhum, que é a Gympass. Então, nós temos essa parceria. Portanto, tanto no setor privado, onde a gente acaba tendo mais contatos, a gente tem feito isso, como também estamos totalmente abertos a buscar soluções junto com o setor público. Esse é o nosso compromisso e vai continuar sendo o nosso compromisso em qualquer, inclusive, doença crônica não transmissível, porque eu estendo isso às outras doenças crônicas que, no final, a gente está falando de uma pessoa, né, que tem as suas questões de saúde mental, mas que também, se eu melhorar outras coisas, como, por exemplo, atividade física, como, por exemplo, nutrição, por tabela, eu estou auxiliando no tratamento e na prevenção de não chegar ao ponto de ideação ou intento suicida. É nisso que a gente foca. Bom, Elizabeth, né, como você bem sabe, as parcerias, né, entre os setores e também dentro dos setores são para o fórum, né, fundamentais para que a gente possa efetivamente mudar, né, melhorar aí as condições de prevenção e tratamento das doenças crônicas. Dr. Rafael Bernardon, por favor. Bom, agradecer o convite, foi um prazer, foi muito, muito bom ter essa conversa. O Ministério da Saúde tem um compromisso permanente de expandir a rede. Como eu disse, eu acredito que os efeitos, a gente não vai reverter imediatamente questões que foram aí consolidadas ao longo de 20, 30 anos, mas estamos neste caminho. E como solução mais rápida e mais imediata, eu vejo com muito bons olhos as soluções tecnológicas. Nós somos um país continental, nós temos uma demografia médica e de outros profissionais especializados muito, muito concentrada nos grandes centros, no Sudeste, e faz parte aí do nosso plano de ações a gente lançar o que foi cobrado, a expansão do telepsia, ou seja, lançar um serviço de teleatendimento amplo que cubra todo o território nacional. E aí, provavelmente nós vamos ter excelentes resultados, que isso se perpetue, talvez como uma vertente assistencial da saúde mental do SUS. Muito obrigado. Essa é uma notícia excelente que, né, esperamos, né, já estávamos esperando há algum tempo, cobrando para que esse movimento acontecesse, né, da expansão do telepsi. Convido agora a doutora Maria Dilma. Bom, princípio, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar junto com vocês e rever os amigos. Eu acredito que temos muito ainda a ser feito, como o colega Rafael colocou, são vários anos que precisam ainda serem revistos, muita coisa que a gente entende como construções inadequadas e aproveitar as coisas boas que foram construídas durante esses 20 anos, que eu acho que isso é importante também, não vamos considerar que a gente precisa ir evoluindo, e há 20 anos atrás se pensava que era azul, 20 anos depois se pensa que é rosa, e assim a gente vai, baseado exatamente nos levantamentos epidemiológicos, nas questões científicas estudadas, que a gente vai abrindo o leque. Entendo que, considerando a complexidade do tratamento das doenças mentais e a questão do suicídio em si, a complexidade disso tudo não nos vai dar uma fórmula mágica para resolver todas as questões que nós temos pendentes, mas eu acredito que
uma união de forças, principalmente vendo a questão intersetorial, para que a gente possa crescer. Acho que a saúde mental do Ministério da Saúde tem já parcerias com outros ministérios, que é bastante importante, né? Já tem trabalhado nisso. Acho que a questão que o Rafael colocou da capacitação, inclusive do SAMU, realmente eu vivenciei muito o SAMU aqui no DF, que eu estou em Brasília há mais de 30 anos, é uma equipe que tem feito diferença, inclusive tem feito atendimento para os sobreviventes e para a família, no sentido de buscar, de encaminhar para serviços. Então, isso faz uma diferença significativa, e pensar nisso a nível de Brasil é algo que eu sei que não é fácil, não é simples, mas se abre isso, se pensa isso a nível nacional, a gente vai melhorar, sim, o atendimento, principalmente para a tentativa de suicídio. Então, eu acho que são forças unidas e a gente não perder. Eu gostaria só de lembrar, Marta, eu sei que quando busca ajuda, onde encaminhar, e a gente ainda tem uma rede que está em expansão e que ainda demora, até por uma questão econômica, o Rafael colocou muito claramente, o financiamento é algo que precisa melhorar, né? Porque sem o financiamento nós não vamos conseguir ampliar os serviços, infelizmente, né? Então, assim, os estados sozinhos não conseguem, então precisa da parceria do governo federal para poder sustentar os serviços e essa ampliação poder acontecer. Mas o Ministério tem um link que mostra todos os serviços do Brasil, onde você pode encontrar para orientar os CAPs, os ambulatórios, os locais mais próximos, que isso pode ajudar também nos encaminhamentos nos serviços que hoje o Brasil tem disponível, né? E, mais uma vez, agradeço a oportunidade e deixo aqui um abraço a todos. Obrigado, valiosos comentários. Doutora Maria Dilma, que faz parte do nosso GT de saúde mental, tem contribuído muito aí para os avanços dentro do GT do próprio fórum, assim como a Catarina, a Elizabeth, e espero que agora a Priscila, o Rafael e a Marta também passem a fazer parte do nosso GT. A Catarina poderia fazer os seus comentários, por gentileza? Sim, Marco, obrigada. Então, em nome da OPAS, eu quero agradecer o convite novamente ao fórum, a parceria, agradecer aos colegas pelas experiências compartilhadas aqui. E, primeiro, assim, ressaltar a agenda da saúde mental e da atenção psicossocial em emergências humanitárias é uma agenda prioritária para a OPAS, para a OMS, para a OPAS. Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente vem da OPAS desde o início da pandemia, trabalhando de uma forma muito sistemática na disseminação de das diretrizes internacionais sobre saúde mental e apoio psicossocial em emergências, vem trabalhando também em processos de treinamento, de qualificação, de fortalecimento das capacidades, né, do sistema de saúde, dos profissionais para a resposta à emergência de Covid-19, para integrar, para fortalecer o tema da saúde mental e apoio psicossocial na resposta do país, estados e municípios, né, à Covid-19. Então, além desses processos de qualificação, a OPAS também agora tem, mais especificamente nesse semestre, a gente está trabalhando num projeto de fortalecimento também da capacidade de liderança, de coordenação das ações de saúde mental e apoio psicossocial em emergências humanitárias. Então, a gente vai trabalhar muito juntamente com outros parceiros. A ideia é poder fortalecer a colaboração intersetorial, né? Então, poder fazer esse engajamento, né, com outros parceiros, atores estatais, Ministério da Saúde, estados, municípios, organizações das Nações Unidas, organizações não governamentais, então fazer todo esse engajamento para a constituição, para o fortalecimento de mecanismos de coordenação de um grupo técnico de trabalho, né, justamente para fortalecer a resposta, a integrar a resposta de saúde mental à resposta mais ampla da Covid-19. Então, a ideia é que a gente possa estar junto com, né, todos os parceiros, liderando, engajando juntamente a partir de um trabalho colaborativo, com a perspectiva de criação, né, desses mecanismos de coordenação e, quem sabe, mesmo de um plano de ação de saúde mental e apoio psicossocial para a resposta à Covid-19. Ótimo, Catarina. Uma notícia muito positiva, né? Eu vejo
a capacitação aí, né? Acredito que grande parte desses profissionais que você menciona são da atenção primária, né? A Soraya Carvalho também, que está aqui nos assistindo, tem um trabalho assim na Bahia muito importante, e tenho certeza aqui que todos os participantes deste painel podem auxiliar também muito nesse movimento, né? Para que a atenção primária esteja melhor preparada para prevenção e para identificar casos e para fazer acolhimento, encaminhamento, né, tratamento quando possível, né? Então, é realmente muito importante. E eu convido agora a senhora Marta, por gentileza. Eu tenho que agradecer muito a possibilidade da Brata estar aqui com todos vocês. Foi uma honra muito grande. E essa possibilidade de a gente estar aqui de igual a igual, cada um de nós, né, trazendo o melhor. Então, foi muito rica essa participação, agradeço muito. E sigo dizendo que a Brata continua exercendo o seu papel e a sua missão de acolher as pessoas, de apoiá-las, né? A gente oferece os nossos grupos de apoio online, é só entrar no site da Brata para se inscrever, as vagas são limitadas, a procura é bem grande, porque atendemos ao Brasil todo, um espaço de respeito, de sigilo, de grande acolhimento, da escuta ativa, onde as pessoas trazem suas questões, se encontram e é grupo entre iguais. Então, são portadores, são familiares, que vão encontrar facilitadores, que são os voluntários capacitados da Brata, que também são portadores estáveis e seus familiares, que têm esse preparo. São 6 grupos semanais e também temos um grupo para jovens, de 14 aos 24 anos. Não só os jovens que sejam pacientes, mas também aqueles jovens que têm um envolvimento, que seus pais podem ter alguma questão de transtornos mentais, ou mesmo um namorado, um primo, um amigo, ou seja, essa faixa etária sendo sempre bem olhada, e esses grupos especificamente dos jovens, para participarem, os menores de 18 anos só com autorização por escrito dos seus responsáveis, e esses grupos eles são facilitados por psicólogas especializadas na face de juventude. Então, e continuamos também com as nossas lives dos nossos especialistas, sempre levando informação, todas elas ficam guardadas para serem consultadas a qualquer momento no canal do YouTube da Brata. E a Brata também está sempre aberta pelo Instagram, pelo Facebook, pelo nosso blog, pelo Fale Conosco, sempre sendo esse caminho intermediário, né, para se buscar levar realmente uma condição e uma qualidade de vida melhor para as pessoas que acabam sendo acometidas nas questões dos transtornos de humor. Então, é muita gratidão de a gente poder estar aqui hoje com todos vocês. Parabéns, Marta, um trabalho importantíssimo, um papel aí fundamental que complementa os sistemas público e privado de saúde, né, e que traz aí para as pessoas que necessitam desse acolhimento, né, e de toda essa orientação, informação e cuidados, né, certamente aí uma forma muito especial de poder ter essa atenção, né? Bom, muito obrigado. Então, eu agradeço muito a presença de todos e todas, todos que estiveram aqui nos assistindo, e, claro, aos nossos panelistas e às nossas panelistas muito especiais do dia de hoje. Muito obrigado e até logo mais.